Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de controles de risco. Até aqui a gente só viu os problemas, a gente só viu casos onde vão existir riscos, nós medimos a probabilidade, medimos o impacto de cada risco, calculamos um grau de cada um deles, e não lidamos com soluções. A partir daqui a gente vai trabalhar com os chamados controles. Então todo aquele primeiro processo inicial de análise de riscos agora vai ganhar uma nova face, onde nós vamos trabalhar com as soluções pensando no que foi feito anteriormente. Em geral, nós vamos trabalhar com os chamados controles de prevenção. Há outras formas de trabalhar com controles, a gente vai se concentrar nessa para criar um modelo mais prático para vocês, um modelo mais pragmático, inclusive. Então, vamos primeiro trabalhar com a ideia dos controles de prevenção. Né? Nós começamos um projeto, nós vamos começar uma abertura de negócios, nós vamos começar um processo, trabalhar com um processo, então a gente vai tentar prevenir todos esses riscos antes, né? Vamos tentar evitar ou pelo menos reduzir cada um desses riscos antes deles ocorrerem. Então, o nosso primeiro exemplo, um funcionário pode faltar ao trabalho devido a problemas de saúde. Os controles que nós vamos colocar são formas de lidar com o problema. Então, por exemplo, tem um quadro geral de problemas de saúde conhecidos. Então, nós pegamos cada funcionário e imaginamos um quadro geral e quanto que seria de consequência se ele acaba adoecendo, quanto tempo ele ficaria doente, né? Quanto tempo ele ficaria afastado. Desculpe. E aí, caso a gente descubra que alguém, olha, no projeto nosso tem 3 meses, se essa pessoa tem um problema, ficar um mês afastado, a gente vai ficar um terço do tempo fora. Isso vai ser um problema muito grande pra gente, então a gente pode ter uma lista possível de contratações emergenciais. Já pensar nessa listinha, deixar preparado, feita entrevista, tá todo, já ter passado por um processo esperando, né, que tem que se fazer essa contratação emergencial caso ocorra. E também constar nas atribuições na lista de tarefas dos nossos funcionários, a gente já constar atribuições dizendo, olha, vamos distribuir essas atribuições caso essa pessoa fique doente e se afaste, então vamos já dividir para cada um dos funcionários, sabendo que ele de repente vai precisar assumir tarefas. Então, como ele está sabendo, a partir do momento que a pessoa não veio no dia, cada um assume as tarefas e acaba cobrindo. Isso é legal porque dá para fazer isso para todos os funcionários, né? Não basta, não vamos escolher alguém, apenas uma pessoa que pode ter um risco maior. A gente pode pegar todos os nossos funcionários e distribuir essas atribuições para cada um deles. Olha, caso fulano não venha, quem vai assumir é você. Então isso fica bem claro para as outras pessoas. É uma forma de trabalhar também, é uma forma de se lidar com o problema. Outra possibilidade de se trabalhar com essas soluções, né, controle de prevenção, é lidando com cenários. Então imagine, funcionário chega atrasado por problemas de transporte. Um dos cenários é a gente ajustar o horário de trabalho para coincidir com o horário de ônibus. Então, se a empresa consegue fazer isso, ela é uma possível solução. Né? A outra cenário é montar um esquema de carona ou um serviço de transporte compartilhado. Então, os funcionários a gente montaria um esquema de carona para eles ou uma forma de dividir um serviço de transporte. E aí se escolhe qual dos dois. Então a gente montou não apenas um conjunto de controles, mas montou um conjunto de controles onde se escolhe qual deles vai ser aplicado, ou de repente um híbrido, ou de repente um substitui o outro, ou se testa um tempo por um mês o cenário 1, depois o cenário 2. E as formas de controle, de se lidar com os controles, é conforme a necessidade da empresa, conforme as necessidades, as coisas vão ocorrendo. E aí, dentro disso, para não avançar muito, né, a gente fica trabalhando com os controles nesse nível, a gente pode até aprofundar um pouquinho mais, mas dentro desse nível vocês conseguem ter um modelo básico de análise de risco e de controles onde se pode aplicá-lo na prática. Então, se vocês pegarem um projeto, ou assumirem a liderança de um processo, ou terem uma abertura de negócio onde vocês vão ser os grandes responsáveis, então pensem com carinho nessa análise de risco inicial e nessa forma de lidar com os controles para que vocês consigam ter sucesso e consigam ousar, que essa é a ideia que o risco traz para vocês. Então aqui nós voltamos à nossa planilha e vamos lidar agora com os controles. Então o que a gente vai fazer diferente aqui? Então vamos separar a análise de risco, onde a gente já fez a primeira análise de risco aqui, né? Inicial aqui. E agora nós vamos copiar alguns campos para uma outra planilha separada com os campos de controle. Então a primeira coisa que eu vou copiar aqui são os identificadores. Então vim aqui, copiei
colei aqui os identificadores. O segundo campo que eu vou colar são as descrições de risco. Então eu peguei todas as descrições e colei aqui nessa planilha de controles. Então está aqui colado na mesma ordem que estavam antes. E depois o último campo é o grau de risco. Eu selecionei todos os graus de risco e colei aqui. Então com isso eu fiquei apenas com o risco, o identificador de cada risco, com a descrição de cada um deles para facilitar a minha leitura e o nível, o grau de risco que tem para entender. E aqui agora eu vou criar um campo de controles, onde eu vou colocar um ou mais controles, vocês que escolhem, tá? Se vocês precisarem aumentar o número de linhas, pode aumentar. Se vocês quiserem escrever numa única linha, pode escrever. Enfim, fica o trabalho de vocês colocarem o que vocês acham que é interessante para evitar esse problema aqui. Então, no geral, vai ser um ou mais controles para trabalhar com cada um desses casos aqui. Lembre-se, a gente está pensando em evitar. Tá? E se colocar casos onde a gente vai transferir risco, vocês não conseguem, a gente vai transferir, pelo menos deixa marcado que o risco foi transferido. Tá? Então a gente vai marcar aqui. Se o risco foi ou transferido para outro caso, ou ele foi assumido. Tá? Então são duas coisas que a gente marca dos riscos. Obviamente, quando a gente marca ele como assumido, nós não precisamos escrever controle algum. Mas não é isso que eu espero que vocês façam depois de tantas aulas e tanto eu falar, vocês simplesmente marcarem todos como assumidos, né? Então seria isso aí, a nossa planilha. O próximo trabalho de vocês vai ser completar este cenário aqui. E aqui só se marca com sim ou não, né? No caso, esse aqui sempre vai ser marcado como não. E aqui vocês vão escrever sim ou não. O que acontece quando vocês escrevem sim? No caso, vai deixar a indicação de que esse risco foi transferido para um conhecido, né? Um outro risco existia aqui ou não. Eu estou criando um outro conjunto de riscos. Então vocês só vão marcar aqui. A gente não vai criar um outro conjunto de riscos. Na vida real nós teríamos que fazer, né? Na vida real a gente teria que voltar para a fase de análise de risco e refazer. Mas aqui no nosso caso a gente apenas vai marcar que ele foi transferido e vocês vão deixar para apenas marcado, tá? Sem a necessidade de refazer a análise de risco. Afinal de contas é um exercício. Seria isso o nosso trabalho de agora. Obviamente esse modelo que a gente fez é um modelo muito simplificado. Então existem modelos bem mais complexos. Um modelo que é o chefe de todos é o modelo SP830 do NIST, que tem um grau de sofisticação muito grande, tá? É usado para grandes empresas. Então ele vai fazer algumas coisas como identificar as fontes, né? Fonte de ameaça, identificar vulnerabilidades, e vai trabalhar com chamada pré-condições, determinar a ocorrência, o impacto, determinar o risco, e depois vai fazer um grande processo, tá? Ele é bem complexo. Eu deixei o link para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada nessa análise de risco. Um outro modelo existente é a ISO 31000, também tem todas as suas características e também é bem grande, né? Bem avançado, mas boa parte a gente conhece, né? Estabelecer o contexto, identificação de risco, a gente fez uma parte, né? Análise que a gente chamou de análise de risco, ele vai dividir em duas partes, vai chamar de identificação, avaliação e depois o tratamento, onde a gente coloca os controles e aí fica monitorando esses riscos e comunicando e consultando sobre esses riscos. Então é um processo bem complexo e bem documentado na ISO 31000. E o último é o COSO, um processo também gigantesco, que é o mais utilizado para grandes empresas. Ele só funciona para uma grande empresa, onde você vai ser dividido em dezenas de pequenas análises, e essas análises vão gerar, cada uma delas vai ter uma visão diferente, né? Tá? Para se trabalhar, que é bem mais complexo. Também, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar um link com essa análise, que é a mais completa que a gente tem hoje e é utilizada inclusive para governos, casos, por exemplo, o caso da pandemia, a Coreia do Sul, ela fez uma análise show de bola usando essa metodologia. E espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui e um abraço.